Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o Bispo Macedo estava combatendo com o demônio do Maranhão. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o Bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E em dado momento o Bispo Macedo falou assim: solta ele. Já está escurecendo, dá uma concentração lá ali. E o Bispo Macedo falou: solta ele. Andou na direção dele aquele jeitinho do Bispo. Quando chegou pertinho dele, essa concentração. Eu já usei versículos, já joguei arma, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus já. Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Ninguém sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou, os bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aposto a miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai de joelhos, demônio bom. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usou o versículo, jogou óleo, sacou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta embora, o demônio batendo em todo mundo. Quando o Bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, naquela porta pra falar. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, um bom dia a todos. Boa tarde, você que vai acompanhar à tarde, e boa noite para você que vai acompanhar também à noite essa live, esse ao vivo, né? Quero mandar desde já mandar um abraço, um bom dia para as pessoas que já estão aí, no caso Héctor Nóbrega, também Emerson Moraes, Áurea Carvalho, o Tiago, o Rafael Miranda e todas as pessoas que estão sempre compartilhando os vídeos, dando o like, é muito importante que você dê o like. Maísa Alves, também Vênus Contador, Rose Alves, Cátia Pereira, André Moreira, também o Russo, Antenor, Valber também está aí, Sérgio Roberto, bom dia. Bom, eu quero falar hoje para vocês sobre esse título, né? Criaram um sistema para explorar e também para escravizar. Bom, como você sabe, eu vivi dentro de uma instituição religiosa, Igreja Universal do Reino de Deus, por mais de 30 anos. E nessa instituição religiosa, não se prega o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, o evangelho da graça. O que se prega são versículos isolados, apenas com a intenção de fazer campanhas para tirar o dinheiro do povo, para colocar medo nas pessoas, para escravizar as pessoas. Então, nós não aprendemos o verdadeiro evangelho. E o que nós fazemos? Nós começamos a praticar isso, como se isso fosse a verdade, porque nos escondem a verdade. Essa é a grande realidade. Nos escondem a verdade. O que esse sistema religioso que está nas igrejas evangélicas, que copiaram certamente da Igreja Católica, que por sua vez copiou do judaísmo, então eles criaram um sistema para escravizar as pessoas, para explorar a fé das pessoas, para arrancar o dinheiro das pessoas. E eles copiaram justamente daquele sistema judaico. Eu vou ler para você o livro de Hebreus, vou ler Hebreus capítulo 9, que diz assim, olha só. Ora, a primeira aliança
também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre, falando da primeira aliança, aquilo que Deus fez com Moisés, que era transitório, que era para o povo judeu. Então se criou um tabernáculo terrestre, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, então tinha um candeeiro, um candelabro, tinha uma mesa, tinha a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. Então você vê que hoje os templos que eles chamam de igreja é a mesma coisa. Então é um tabernáculo, é um templo, e ali dentro tem uma mesa, tem o lugar para colocar os pães, tem também um lugar que se chama o altar, que eles fazem um elevado que se chama altar, e o versículo 3 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a Arca da Aliança também, eles colocam a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Eles colocam também as tábuas da aliança, tal, tudo isso. Sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, então continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então é a mesma coisa. Ou seja, se faz um templo, aí tem aqueles que se chamam, que fazem aqui o papel dos sacerdotes, que são os obreiros, são os diáconos, são aquelas pessoas que preparam tudo, preparam a ceia, preparam a mesa, preparam o candelabro, limpam as cadeiras, então preparam tudo. Né? Depois de tudo isso preparado, aí vem o quê? Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então é exatamente isso que eles fizeram, né? Eles copiaram esse sistema do judaísmo, ou seja, se cria um templo onde ali se colocam obreiros, jovens evangelistas e tal, e aí prepara tudo. Depois vem um homem, como se fosse um sumo sacerdote, que vai ministrar o culto, que vai ministrar a reunião. Então, por isso, aos domingos, às quartas, o sumo sacerdote faz isso uma vez por ano, mas eles fazem isso semanalmente. E aí dizem que aquilo ali é a igreja,
Então, eles falam isso justamente para quê? Para que as pessoas estejam ali dentro. E ali elas vão sendo manipuladas, elas vão sendo escravizadas. Então, se começa a pedir dízimo, porque nesse sistema que Moisés criou, né, que era passageiro, que era transitório, nesse sistema havia o dízimo, então as tribos, as 11 tribos levavam os dízimos para os sacerdotes e os sumos sacerdotes, então eles criaram um sistema baseado nisso, onde as pessoas levam os dízimos e as ofertas e os sacrifícios para o templo. Qual é a desculpa? Temos que manter a casa de Deus, porque eles colocaram na cabeça das pessoas de que o templo de pedra é a igreja. É a igreja. Então aí tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então começam a pedir. Só o que eles arrecadam é muito mais do que as despesas daquele lugar. Bom, isento de impostos, normalmente as pessoas dão em dinheiro e não sabem para onde vai esse dinheiro. Então eles falam que a pessoa tem que buscar o Espírito Santo, a pessoa está sempre tendo que ir lá buscar o Espírito Santo, é corrente disso, a campanha da vitória, a pessoa está sempre tendo que ir lá buscar a vitória, a campanha para renovação, está sempre tendo que ir para renovar, campanha da consagração, está sempre tendo que ir para ser consagrado. Bom, esse é o sistema. Esse é o sistema. E quando eu saí da instituição, eu saí também com essa cabeça, com isso na minha cabeça. E o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa durante um tempo. Mas eu fui percebendo, eu falei, não, peraí, tá tudo errado, não é possível. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. E você sabe que muitos que vieram se juntar para começar o trabalho, quando perceberam que os meus pensamentos estavam mudando, eles não quiseram ficar. Porque eles querem que se fale do dízimo, eles querem que se fale de sacrifício, eles querem continuar o mesmo sistema religioso. E hoje, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui na internet. Nós temos aí várias pessoas inscritas no canal. Então poderíamos estar aqui falando do dízimo, poderíamos estar aqui falando de oferta, poderíamos estar aqui levando as pessoas a isso. Certamente que conseguiríamos um grupo de pessoas que iriam se tornar dizimistas, ofertantes, fazer sacrifícios. Conseguiríamos. Mas não queremos isso. Nós não queremos isso, porque isso não é verdade. E eles tiram justamente o foco daquilo que é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Esses lugares que eles falam que são casa de Deus, templo do Espírito Santo, olha o que diz a palavra, a Escritura. Vamos ler o que está escrito aqui, na Escritura. Né? Se você abrir Atos dos Apóstolos, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos 17, versículo 24 em diante, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então está escrito que Deus não habita nesses lugares, que Deus não está nesses lugares. Não adianta fazer um templo de Salomão, gastar 1 bilhão de reais e dizer que aquilo ali é a casa de Deus, que Deus habita ali, que aquele lugar é sagrado. Mentira! Estão mentindo para você. Que você tem que ir. Se você não for, você vai se enfraquecer. Mentira! Que você tem que ir para buscar o Espírito Santo. Mentira! Deus não habita nesses lugares. Vou ler agora para você Hebreus. Vou ler Hebreus 8. Vou ler Hebreus 8, versículo 1 e 2. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote agora? É Cristo. Não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, né? Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, Jesus é o sumo sacerdote que ministra no santuário, do verdadeiro santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Não o homem. Não o homem. E que tabernáculo é esse? Que santuário é esse? Vamos conferir em 1 Coríntios, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, o versículo 16. Olha só o que diz aqui. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você não sabe que o santuário de Deus é você? Não são aquelas paredes de pedra trazidas de Israel? O santuário é você. O Espírito de Deus habita em você. Por que você vai buscar se ele habita em você? Por que você vai buscar se ele habita em você? Por isso, Jesus disse, nem no monte. Não adianta você buscar no monte. Ele está em você. Nem no monte e nem em Jerusalém. Porque ele está em você. E quando falarem para você, ele está aqui, ele está lá, não acredite. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque você é o templo do Espírito Santo. Ainda em 2 Coríntios, 6, 2 Coríntios 6, versículo 16. Olha o que diz. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Então, aqui está dizendo que comunhão, né? Que harmonia, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Eu pensava sempre que esses ídolos eram somente aqueles santos da Igreja Católica. Mas agora nós entendemos que esses ídolos também são esses líderes religiosos, são esses templos que eles criam, a Arca da Aliança.
todo esse comércio que eles se utilizam e depois ainda querem achar ruim quando aquelas pessoas, né, que não conhecem o verdadeiro evangelho, elas fazem chacota com os crentes, fazem chacota com o cristianismo, com o evangelho. Mas eles fazem pior, porque eles enganam as pessoas. E eu poderia ler para você, por exemplo, Efésios 2:22. Olha só, Efésios 2:22, que diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos a habitação de Deus. Mas eles não falam isso para você, meu irmão e minha irmã. Porque se eles falarem isso, eles vão perder o cliente. Então você não vai ir mais, né, nos templos. E existem muitas pessoas que dizem assim, me diz uma igreja que eu tenho que frequentar. Ora, meu irmão, minha irmã, você é a igreja. Você é a igreja. Por que você quer uma igreja se você é a igreja? Você pode, sim, buscar um lugar onde você vai estudar as escrituras, onde você vai confraternizar com outros irmãos. Agora, buscar a igreja, você é a igreja. Você pode buscar um espaço onde você vai buscar confraternização com os irmãos. Alguém vai dizer assim, como tem aqui, Salmos diz que Deus habita em Jerusalém no templo. Ora, na época de Moisés, sim. Até na época antes da queda do templo, sim, você não está errado. E por isso que o escritor de Hebreus fala, até o tempo da reforma. Aquilo ali era passageiro. Aquele tabernáculo realmente representava a morada de Deus. Estava lá a Arca da Aliança, mas era transitório. Se o templo em Jerusalém era a morada de Deus, então aonde é a morada de Deus agora? Se o templo não existe mais. Se o templo não existe mais. Então você veja como as pessoas não têm, e eu também não tinha. Né? Eu também não tinha. Não critico essas pessoas. Né? Mas agora nos é revelada a verdade. Que o templo somos nós. E eles tiram justamente o foco de que o templo são as pessoas, para quê? Para que você não ajude o seu semelhante. Para que você dê o seu dinheiro, né? Para que você dê o seu dinheiro aonde? Nesses lugares. Para que você fique ali escravizado. Porque depois eles vão fazer comércio de vocês. Eles vão fazer comércio, vão vender o voto de vocês. Vão vender livros para vocês. Vão vender ingressos de filmes para vocês. Vão vender CDs para vocês. Vão vender jornais para vocês. Eles vão fazer tudo isso. E vão sempre usar o Antigo Testamento dizendo exatamente isso. Né? Dizendo exatamente isso. Não, mas lá em Salmos está escrito que era morada. Lá no Antigo Testamento está dizendo que o templo em Jerusalém era morada de Deus. Exatamente isso que eles vão dizer. Porque eles pegaram isso como modelo. Só que eles esqueceram que nós não somos judeus, que nós não vivemos debaixo das leis judaicas, nós não vivemos debaixo do ministério de Moisés, nós não somos de uma antiga aliança, nós somos do ministério de Cristo, da nova aliança, aonde
O templo somos nós somos a morada do Espírito. Ou será que os apóstolos que escreveram, Paulo, estavam errados? Então eles criaram um sistema para me explorar e para me escravizar. Eles não pregam isso para vocês. Eles vão pregar sempre o Antigo Testamento. Sempre o Antigo Testamento. Sempre o Antigo Testamento. Olha, fica aqui mais esse vídeo. Eu sei que quando nós gravamos vídeos falando a respeito das Escrituras, não tem a mesma visualização quando gravamos vídeos de denúncias, mas é importante nós abrirmos os seus olhos. Abrirmos os seus olhos. Para que você veja que as denúncias, elas têm um objetivo, que é mostrar para você o quanto eles são hipócritas. E esses vídeos têm um objetivo, de mostrar para você o que é a verdade. Tá bom? Eu quero agradecer a Rita Nava. Muito obrigado, Rita, pela sua colaboração. Pessoas que apoiam o canal podem apoiar através do Superchat, tá bom? O Superchat é justamente para você apoiar o canal. Aqui nós não falamos de dízimo, pelo contrário, falamos a verdade. Não falamos de sacrifício, nada disso. Nada disso. Tá? Falamos a verdade para você. E vamos trazer outras coisas que eu sei que vai mexer com muita gente, mas nós vamos falar. Porque nós estamos estudando, nós estamos lendo, nós estamos, pedindo orientação e nós estamos recebendo. E vamos passar para você. Tá bom? Eu quero agradecer, então, por exemplo, Bruno Barbosa. Quem escreveu errado foram os padres e bispos, Papa do Concílio e Nicéia Vaticano. Vivemos sobre as leis noéticas, as leis de Moisés, de Noé, não sei. Um judeu querendo formar nova ideologia. Jesus Garcia, Silmar Fontoura, Joelma, também, ela diz templo é dinheiro. É isso mesmo. Tem que ter o templo para ter o dinheiro, né? Se falar que nós somos o templo, eles perdem o valor do templo onde as pessoas levam o dinheiro dela e eles não querem que as pessoas ajudem o próximo. Até na hora de ajudar o próximo, o que eles fazem? Eles pedem ajuda, né? Eles pedem para as pessoas doarem para o templo, ou seja, para a instituição, para que a instituição doe, ou seja, para que os louros, para que o louvor, para que a adoração, para quem ficar sendo bem visto ou bem vista, seja a denominação. Então eles expõem isso, para que a denominação seja bem vista, quando, na verdade, você deveria fazer diretamente para com o seu próximo, o seu semelhante, e como Jesus disse, nem ficar tocando trombeta. Fazer isso, né, por amor, realmente. Bom, eu quero desejar a todos, mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora. Tem 142 pessoas assistindo agora ao vivo. Eu gostaria que as pessoas dessem um like. É muito importante que você desse o seu like. Por quê? Porque fortalece o canal. O YouTube entende que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você quer assistir aquele vídeo, aí o YouTube vai notificar você. O YouTube também vai fazer o quê? Vai indicar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então é importante o like. Se você ainda não compartilhou o vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, no canal. E quem quiser apoiar o canal
apoiar o canal, você apoia através do Superchat. Você se registra aí no Superchat e quando você fizer um comentário, seu comentário vai ficar aí no Superchat. Tá bom? Olha, vou ter que trabalhar, sair para trabalhar agora, mais um dia de trabalho, graças a Deus por isso, e sempre vamos estar aqui trazendo uma coisa nova para você, nova para muitos, né, mas para outros não tão novos, porque já conhecem a verdade, e dizer que as denúncias elas continuarão, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.